Você quer ser perito criminal, mas não sabe como? Então continua acompanhando esse vídeo para saber então quem afinal pode ser perito criminal, como ingressar nessa carreira, fases do concurso, o que estudar e várias dicas de preparação para se tornar um perito criminal. A perícia criminal é uma atividade típica do Estado, ou seja, não pode ser realizada por instituições particulares de cunho técnico-científico que visa então analisar vestígios, sendo indispensável para a elucidação de crimes. O perito criminal oficial é então um profissional que é capacitado para a análise desses vestígios que podem ou não estar relacionados a crimes. E de acordo então com o Código de Processo Penal, nós temos que, no artigo 159, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. E por se tratar de uma atividade típica do Estado, então nós temos que o perito criminal ele é um servidor público. Então o ingresso na carreira se faz mediante a aprovação em concurso público. Dentro da profissão, as áreas de atuação do perito criminal são inúmeras, tendo em vista, então, essa diversidade de vestígios que podem ser analisados pelos peritos. Para citar algumas dessas áreas, tá? Não vou esgotar as áreas, nós temos, por exemplo, o local de morte violenta, que é típico do seriado CSI, né? Locais de incêndio, locais onde ocorreu um possível crime ambiental, locais de acidente de trânsito, que é bem comum também de se encontrar, laboratório de balística, laboratório de documentoscopia, análise de DNA, que é a famosa genética forense, análise de drogas, toxicologia forense, que pesquisa tóxicos em materiais biológicos, laboratório de informática forense, também temos entomologia forense, contabilidade forense, entre várias outras áreas. Assim, o perito criminal vai poder trabalhar em uma ou várias áreas, dependendo então da sua formação ou da necessidade do órgão em que o perito está lotado. Para ser perito criminal, é necessária então a aprovação em concurso público, que pode ser tanto a nível estadual, ou seja, para trabalho no órgão de perícia de cada um dos estados, quanto a nível federal, para trabalho na perícia federal que está dentro da Polícia Federal. Além disso, para posse no cargo de perito, é necessário o diploma de curso superior, como eu já comentei, como estabelece a Lei 12.030 de 2009, que diz que no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal é assegurada autonomia científica, funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. E também essa mesma lei, no artigo 5º, diz que, observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal, os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontologistas, com formação superior específica, detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. Então, como fica claro já nessa legislação, cada órgão que vai definir quais cursos superiores que vão ser aceitos no edital do concurso. Então, é preciso avaliar cada um dos editais dos órgãos para dizer com certeza quais graduações são aceitas em cada um dos estados. Mas eu vou citar algumas das graduações mais aceitas nos últimos concursos, de acordo com pesquisa feita pelos administradores do Instagram QAP Concurseiros. Então, estou colocando a imagem aqui para vocês terem uma noção dos cursos mais aceitos. Normalmente também é exigida uma duração mínima de 4 anos de curso, então fiquem ligados nisso. Então o primeiro passo para ser perito criminal, para aprovação, é se certificar de que a sua graduação ela é aceita no edital que te interessa. Mas muita atenção nesse ponto que não é preciso estar formado para prestar o concurso, porque o diploma ele só é exigido na hora da posse no cargo, ou seja, depois que você finalizar todas as etapas do concurso e for nomeado. Vamos falar agora das fases do concurso. É importante ter em mente que o concurso para perito criminal, então, normalmente envolve várias fases distintas. E o candidato, então, tem que estar preparado para todas elas. Do contrário, a reprovação em uma dessas fases pode te eliminar do concurso, infelizmente.
E de forma geral, os concursos para perito criminal, eles podem ter as seguintes fases, que são a prova objetiva, que é eliminatória e classificatória. Temos a prova discursiva, que também é eliminatória e classificatória. Podemos ter prova de títulos, que é só classificatória, não é eliminatória. Prova de aptidão física, eliminatória e também pode ser classificatória, dependendo do lugar. Investigação social, eliminatória. Psicotécnico, também eliminatória. E exames de saúde, eliminatória. Alguns casos também, curso de formação é uma fase do concurso, que pode ser eliminatória e classificatória. Vamos começar falando da prova objetiva, onde são avaliados os conhecimentos teóricos do candidato a respeito de temas como legislação, língua portuguesa, informática, além de poder cobrar conhecimentos que são específicos de cada graduação, tipo informática, biologia, dentre outras. E a dica de preparação para essa fase é estudar os conteúdos que caíram em provas anteriores do órgão, não esperar sair um novo edital para começar a estudar. Já na prova discursiva, ela ocorre normalmente junto com a prova objetiva, e ela pode exigir uma dissertação normalmente sobre um tema de atualidades ou sobre um tema do próprio conteúdo programático do edital. E a dica de preparação aqui é a melhor forma de estudar para discursivas é tendo um bom conhecimento da língua portuguesa, que é essencial, e com muito treino, então fazendo redações e sempre que possível, contando com o auxílio aí da correção por um profissional dessa área. Na prova de títulos do edital, o candidato ele pode acumular pontos caso ele tenha especialização, mestrado, doutorado, experiência anterior no cargo, dentre outros critérios ou titulações aceitas. E o peso de cada título, a pontuação vai ser definida no edital e também quais títulos vão ser aceitos. E a dica de preparação aqui é verificar quais titulações que são aceitas ou foram aceitas no seu edital antes de investir em cursos ou investir seu tempo para ter pontos nessa fase. E avaliar o peso do título, né? Porque às vezes vale mais usar o tempo para buscar uma pontuação maior na prova objetiva do que os próprios títulos. Já na prova de aptidão física é avaliado o desempenho do candidato em testes físicos previamente definidos em edital, como corrida, abdominal, flexão, barra e até natação. E a dica de preparação aqui é começar a treinar para o TAF bem antes de prestar a prova, porque a preparação entre a prova objetiva e o TAF pode não ser suficiente para executar todos os testes exigidos. Vamos falar da investigação social agora. Nessa etapa, o candidato então precisa entregar alguns documentos, como certidões, formulários, que são exigidos pelo órgão, e é feita uma investigação da sua conduta social e da sua vida pregressa, buscando então avaliar se a conduta do candidato é compatível com a conduta exigida para o trabalho nos órgãos de segurança pública. A dica de preparação para essa fase é se certificar de manter suas obrigações com o governo em dia, como título de eleitor regularizado, processos na justiça, dentre outros. E pode ser também que alguns documentos precisem ser providenciados com certa antecedência. Já no psicotécnico, aqui a banca avalia se o candidato ele tem o perfil psicológico adequado para um bom desempenho do cargo, podendo então ter testes de personalidade, de memória, raciocínio e ter até entrevistas com psicólogos. E a dica de preparação aqui é conhecer o perfil de candidato que o órgão está procurando e também os tipos de testes que podem ser aplicados na sua prova e principalmente manter a calma na hora das avaliações. Agora sobre os exames de saúde. Então alguns editais eles podem exigir uma série de exames de saúde para aferir suas condições de saúde para o exercício do cargo. E a preparação aqui é principalmente verificar as condições incapacitantes que são discriminadas no edital e fazer exames periódicos para se detectar eventuais problemas de saúde que vão precisar ser tratados antes dessa etapa do concurso. Já o curso de formação pode ser tanto uma fase do próprio concurso, como pode acontecer só depois da nomeação e da posse no cargo. E aqui o candidato então vai participar do curso de formação no cargo, onde ele vai ter aulas teóricas, aulas práticas, que são relacionadas ao exercício da profissão de perito criminal. E a dica de preparação aqui é que após a aprovação nas etapas anteriores, manter o preparo físico para essa etapa, que pode ter avaliações físicas, e o contato com as disciplinas da área.
Vamos falar agora do conteúdo programático do edital, que diz respeito então às disciplinas que vão ser cobradas na prova objetiva e às vezes também na prova discursiva. E como se trata da primeira etapa do concurso e a que tem maiores taxas de reprovação, um bom desempenho nela é essencial para a continuidade no concurso. Então, para te ajudar, nós trouxemos um compilado das principais matérias que são cobradas na prova objetiva, mas lembre-se sempre de procurar os editais anteriores ou atuais e definir um foco de estudos, porque essas matérias podem variar. Então, como eu já comentei, esse conteúdo ele pode variar muito entre os estados. Então, ter um foco no concurso que mais te interessa ou naqueles que estão para sair pode te ajudar a economizar tempo de estudo, a otimizar seus estudos, tendo esse foco aí nessas matérias mais importantes. E aqui nós podemos ter dois tipos de prova, as provas para perito geral e as provas para perito especialista. O que acontece? As provas para perito geral são aquelas em que todas as graduações que estão aceitas no edital vão concorrer às mesmas vagas e vão fazer a mesma prova. Então já imagina que vão ser cobrados conteúdos mais gerais, que não são específicos de nenhuma área. E os mais comuns desse tipo de prova de perito geral são língua portuguesa, direito, que pode ser constitucional, direito penal, direito processual penal e até o direito administrativo, que é menos comum, mas também pode cair, e outras matérias como informática, raciocínio lógico, criminalística e medicina legal. São as matérias mais comuns desse tipo de prova. E já as provas para perito especialista, elas são específicas para cada graduação e além desse conteúdo geral que eu já descrevi acima, eles vão cobrar também conhecimentos específicos de cada área, que normalmente vão estar relacionados ao que cada área estuda na graduação, mas principalmente as aplicações da perícia criminal na prática daquela área. Por exemplo, a cobrança de genética forense para os biólogos, que é muito, muito comum. E onde encontrar, então, provas e simulados? Então, depois que você tiver uma base teórica desse conteúdo programático, é hora de começar a treinar, tentando resolver provas passadas e simulados. E a forma mais simples de encontrar uma prova de perito criminal é colocando no Google prova e o cargo ou a área. Normalmente vão aparecer várias opções para download, como o site da própria banca que organizou o concurso, que também sites de cursinhos, também outros lugares que vocês podem encontrar essas provas de concurso para download, que eu vou citar aqui, são bem conhecidos, são o QConcursos, que é uma plataforma de questões, Tec Concursos, PCI Concursos, tem muita prova lá também, a Prova Concursos e o site Gabarite. Já quanto aos simulados, existem pessoas e empresas que compartilham ou vendem simulados para suas respectivas áreas. E como destaque na área policial, que é o foco do mapa, nós podemos indicar o Projetos Missão, que fornece então simulados para a área policial. Para finalizar, então, vamos dar algumas dicas simples de preparação, mas que podem ser muito importantes para os concursos de perito criminal, além das que a gente já deu aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, se certifica então de resolver muitas questões de concurso. Então não fica só na teoria, coloca em prática. Isso vale para qualquer concurso. Outra coisa é revisar os conteúdos estudados. Importante então para manter os conhecimentos na memória de longo prazo e não se esquecer até a data da prova. Também ter um foco nos estudos, ou seja, escolhe um edital como base ou escolhe algumas matérias comuns a vários editais e foca nessas até o fim. E prestar provas, não espera estar preparado e preste provas sempre que você puder fazer. Também acompanhar os concursos previstos e direcionar seus estudos para esses concursos que estão para abrir e aproveitar todas as oportunidades que puder para ir fazer provas. Por fim, não desistir. E normalmente os concursos para perito criminal demoram para abrir e tem poucas vagas, infelizmente. Por isso que é muito importante manter em mente esse planejamento a longo prazo e estudar até dar certo. Se você gostou então desse conteúdo, das dicas de preparação, compartilha. Lembra de se inscrever no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!